Eu sou a professora Marcele Lopes e hoje nós iniciamos o curso sobre teoria do crime aqui na Magna Cursos. Antes da gente, de fato, se aprofundar sobre o crime e a sua teoria tripartida, vamos passear aí por algumas áreas e pontos importantes e interessantes do direito penal. Sem mais delongas, então, vamos iniciar com essa noção introdutória sobre o direito penal. E nesse início, eu já questiono você sobre um fato como o direito penal se comporta. O que você acha? O direito penal ele se comporta como um vilão ou como um guardião da sociedade? É muito comum nós vermos alguns operadores do direito tendo uma perspectiva um pouco errônea do direito penal, como se o direito penal se comportasse como um verdadeiro vilão da sociedade. Isso não é verdade. Se nós tivermos um bom conhecimento sobre as missões e as funções e também sobre os princípios do direito penal, a gente consegue facilmente responder essa questão de uma maneira fundamentada. E por isso eu vou novamente provocar você ao final desse bloco, depois de tudo que a gente conseguir aprender aqui. E eu tenho certeza que a sua resposta vai ser no sentido aí de guardião da sociedade. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o Estado ele possui um monopólio do poder de punir diante da nossa sociedade moderna. O ius puniendi, né, esse poder de punir, pertence tão apenas ao Estado. Aquela antiga justiça privada, ou também denominada de vingança privada, né, do passado, ela não existe mais, não é mais possível isso acontecer na nossa sociedade atual. E é por isso que nós entendemos, então, nesse sentido, o direito penal como um ramo do direito público, né, um conjunto de normas, e aí essas normas são compostas por regras e princípios, né, destinados a prevenir, mas também punir a prática de crimes e contravenções penais diante da imposição, né, de uma sanção penal àquele agente, né, que praticou a conduta criminosa pelo Estado, ok? Para a gente estudar as características do direito penal, eu trouxe aí uma frase do Magalhães Noronha, muito interessante, onde ele traz uma série de características enquanto ciência, né? E vamos ver cada uma delas. Então, Magalhães Noronha nos diz o seguinte: o direito penal é uma ciência cultural, normativa, valorativa e finalista. E aí, se nós formos analisar cada expressão dessa, chegamos à conclusão seguinte: é ciência, o direito penal é ciência porque ele tem base científica, né? Nós produzimos análises por estudiosos, né? E essa base científica se torna ali a nossa dogmática penal, tão falada pela doutrina. É também uma ciência cultural. E por que uma ciência cultural? O direito penal ele vai nos apresentar o dever ser, né? O Estado nos apresenta o dever ser. A norma, ela é um dever ser. Aquilo que seria o ideal, que a gente pretende, né? Então, quando a gente olha lá para o Código Penal, a gente tem um monte de tipo penal que seria o dever ser, onde ninguém deve matar ninguém, ninguém deve lesionar ninguém, ninguém deve ofender a honra de ninguém, ninguém deve desrespeitar a fé pública, afetar a fé pública, enfim. Então isso é um dever ser. Diferente, por exemplo, das ciências naturais, que apresentam, estudam e descrevem os fenômenos no plano do ser. Então essa é a diferença da ciência jurídica aqui, enquanto direito penal. É uma ciência também cultural. Ok? É uma ciência normativa, afinal, o seu objeto, né, o objeto do nosso estudo aqui é a norma jurídica penal, as regras e os princípios. Também vai ter essa característica da ciência valorativa, né? O direito penal tem a sua própria escala de valores, né, para os fatos que lhes são submetidos ali, então os fatos que são fatos e bens jurídicos que são protegidos, né, com a tutela penal. E também uma ciência finalista, na medida que o direito penal tem uma finalidade prática. E qual é a principal finalidade e finalidade prática do direito penal? Sem sombra de dúvidas, é assegurar os bens jurídicos que estão ali protegidos nas nossas leis penais especiais, no nosso Código Penal, né? Que bens jurídicos são esses? Ao longo do curso nós vamos ver vários, né? Bens jurídicos protegidos, tutelados penalmente, a vida, o maior de todos, né? A integridade física, a fé pública, a honra, a liberdade sexual. Então nós temos ali inúmeros bens jurídicos relevantes e que são protegidos pelo direito penal. Então, dessa forma, a gente consegue entender características importantes ali da nossa disciplina, através do ensinamento aí do Magalhães Noronha. As normas do direito penal possuem ainda duas características muito importantes.
elas são consideradas genéricas e elas também são consideradas indisponíveis. E por que indisponíveis? Porque o Estado, quando nós falamos que o Estado tem o monopólio do poder de punir, ele não tem só esse poder, mas ele também tem um dever. Então, por isso a característica de indisponibilidade. O Estado ele não pode abrir mão desse poder, ok? Também tem essa face de dever. Ela é genérica porque essa norma ela deve ser aplicada a todos de maneira indistinta, né? Então, o direito penal é uma disciplina que atinge a todos os estratos da sociedade. Por isso, a norma penal carrega aí essas duas características importantes, né? Que é a indisponibilidade e a generalidade, ok? Óbvio, isso é a regra, nós temos algumas exceções, né, que nós vamos aprender aí ao longo do nosso curso. Outra expressão, outra frase de um jurista que nos ajuda aí a aprender e a ilustrar bem as características do direito penal, eu trouxe aqui no material do Eugênio Raul Zaffaroni, né, um jurista brilhante da Argentina, e ele nos diz o seguinte: o direito penal é predominantemente sancionador e excepcionalmente constitutivo. E muito interessante essa passagem aí do Zaffaroni, porque nos ajuda a refletir algumas outras perspectivas do direito penal e sair do óbvio, né? Sair daquelas características básicas sobre o direito penal. Ele nos provoca a refletir a seguinte maneira, a seguinte questão: o direito penal ele traz alguns tipos penais para a gente que, na verdade, ele representa essa característica sancionadora. O direito penal vem sancionar um direito que foi protegido já em outro ramo do direito. Né? Então, ele reprime condutas que ofendem bens e interesses jurídicos constituídos em outros ramos do direito. Exemplo, o furto, por exemplo. O furto, ele está tutelando, protegendo o bem jurídico patrimônio, né? Tutelando o bem jurídico patrimônio e sancionando aquele que subtrai coisa alheia móvel. Direito esse de propriedade que está previsto lá no Código Civil, correto? Na Constituição Federal também. Então, é como se a gente falasse, o direito penal, ele vem reprimir condutas, né, que ofendem bens ou interesses que estão lá constituídos em outros ramos do direito. Por isso, essa característica que o Zaffaroni nos enuncia aí, que ele é predominantemente sancionador. Mas a gente tem algumas passagens, né, que representa também essa outra característica do direito penal, quando o Zaffaroni nos fala que ele é excepcionalmente constitutivo. Como assim? Em algumas outras passagens do direito penal, o direito penal também constitui situações jurídicas novas, né? Como é o caso, por exemplo, do artigo 288 do Código Penal, a associação criminosa. Ali, a gente tem a norma penal atribuindo um status, né? Uma condição jurídica, e aí sim, constituindo algo, né? Então, ela constitui a previsão ali do criminoso associado. A gente não tem ali um viés sancionador, né, para aquele que viola um bem jurídico ou um interesse, né, envolvendo um direito previsto em outro ramo. Então, muito interessante essa passagem do Zaffaroni, que nos diz aí que ele é predominantemente sancionador e excepcionalmente constitutivo. Né? Mais uma forma da gente estudar as características do direito penal. Ok? Eu trago aqui no nosso material alguns apontamentos sobre os ordenamentos utilizados ao longo da nossa história no que tange ao direito penal. Isso é importante para a gente entender o caminho que nós percorremos até chegar ao Código Penal brasileiro, que está em vigência, né? O Código Penal atual. Então, na época da colonização, nós importamos aí de Portugal as ordenações. Primeiro vieram as ordenações afoncinas, depois as ordenações manuelinas. É importante lembrar que esses ordenamentos eles foram trazidos ao Brasil e impostos diante de uma sociedade completamente diferente da que vivia lá em Portugal. Então isso, óbvio, trouxe alguns problemas, né? Algumas divergências, porque nós estamos falando de sociedades com culturas distintas, né? Após essas ordenações, nós tivemos aí o Código Sebastiânico, né? Importante também falar que era uma compilação de leis de uma interpretação muito difícil para os cidadãos, tá? Depois nós tivemos as ordenações filipinas, essas se destacaram, né, por conta das penas que eram previstas ali, penas cruéis, penas severas, né? Essas penas tinham aí também a característica, né, a denominação de penas dracônicas, né? Justamente pelo seu caráter severo e cruel. E também com um viés altamente religioso, né? Isso aí lá pelo século XVII.
Depois dessa ordenação, a gente vem, de fato, para o nosso primeiro código, Código Criminal do Império, em 1830. Depois do Código Criminal do Império, de 1830, a gente vem para o nosso famoso Código Republicano, de 1890. E depois, a consolidação, né, do desembargador Piragibe, foi uma consolidação de leis à época, também com uma história bem bacana para quem quiser se aprofundar, lá de 1932. Até a gente finalmente conseguir o nosso Código Penal, que é o Código Penal atual, né, de 1940, lembrando que ele entra em vigor apenas no dia 1º de janeiro de 1942, um código aí que nós usamos até hoje e, óbvio, cheio de remenda, né, uma legislação muito antiga diante da nossa sociedade moderna, né? Mais cheio de remendo, né? E tudo mais. Finalmente chegamos, então, no nosso Código de 1940. E outra questão importante é a nomenclatura utilizada. Afinal, a gente utiliza direito penal ou direito criminal, né? Hoje, tecnicamente, se entende que o direito penal é a melhor nomenclatura, a melhor expressão a ser utilizada. Então, para quem está iniciando a advocacia, né, for preparar suas peças, né, dê preferência da maneira técnica, utilizar a expressão direito penal. E por duas questões muito simples, né? Coloco aí no material os dois motivos. Um, porque o nosso legislador infraconstitucional, então lá no nosso Código Penal, o nosso legislador opta por utilizar essa terminologia. E também porque a própria Constituição de 88, ela traz essa expressão direito penal e não traz direito criminal. Se a gente for lá, principalmente nos artigos das competências, né, a qual ente federativo é competente, cabe a competência para legislar sobre direito penal. E lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição, ele utiliza a expressão direito penal. Então, tecnicamente falando, é melhor que nós utilizemos a expressão direito penal. Sem falar que direito criminal é, de fato, uma expressão mais ampla, ok? E aí, antes da gente adentrar lá no estudo dos princípios, das missões e funções do direito penal, também é importante falar de outras ciências afins importante aí no estudo do direito penal. São ciências que dialogam com a nossa disciplina, né? A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é a política criminal. Importante a gente ter essa ideia de que a política criminal, ela funciona como uma verdadeira ponte. Então, se de um lado a gente tem o direito penal e de outro lado a gente tem a sociedade, por exemplo, o direito penal ele se aproxima da sociedade, ele se aproxima talvez de um resultado mais efetivo e produtivo quando entre eles a gente utiliza essa ponte. Eu costumo falar muito isso em sala de aula, né? Quem foi meu aluno sabe disso. Eu dou esse nome para a ponte. A ponte se chama política criminal. A gente costuma fazer muitas críticas severas ao direito penal, à disciplina, às leis penais, né? E aí nós temos críticas para todos os lados, né? Principalmente quando acontece algum fato importante na sociedade, alguma tragédia, né? E aí a gente começa a criticar duramente as leis penais, as normas penais. Mas, na verdade, será que o problema está de fato nessa norma penal ou será que o problema está nessa ponte? Será que as políticas criminais estão sendo adotadas devidamente para que a gente consiga tirar o lado melhor dessa lei, o melhor efeito dessa norma penal? Então, a política criminal ela é um filtro, né, entre a letra fria da lei e os valores e os interesses da sociedade. É realmente muito importante, né? A política criminal, lembrando aí, ela não deve ser utilizada como justificativa retórica, né, para qualquer decisão. Isso é importante também. Outra ciência afim e ciência que dialoga muito com o direito penal é a criminologia. Lembrando que a criminologia é uma ciência autônoma, ok? E ela é uma ciência empírica e interdisciplinar. E por que empírica? A criminologia, ela traz um método de estudo ali diante da observação, da experiência. Por isso a criminologia é tão importante. A gente vai estudar ali todas aquelas teorias sobre o crime, sobre o criminoso, né? Ela vai dialogar com o direito penal, sem dúvida. A gente vai estudar o crime, o criminoso, a vítima, o controle social e de uma maneira empírica, observando os fatos, né? Quantas teorias a gente tem ali dentro da criminologia que nos ajudam a compreender e a, de fato, efetivar o direito penal. Outra ciência afim que dialoga muito aí com a nossa disciplina é a vitimologia. A vitimologia é uma ciência relativamente recente, porque ao longo da nossa história,
né, quando a gente vai estudar a parte histórica do direito penal, a gente percebe facilmente que a vítima nunca ocupou um espaço de muito destaque aqui na nossa disciplina, né? O direito penal, historicamente, sempre foi construído para o agente, né? Tipificando a conduta criminosa, combinando as penas para o agente, né? Todo direcionado para a punição daquele indivíduo que viola a norma penal. E a vítima nunca teve muito destaque ou muito espaço, né? Ela começa, na verdade, a ter até um espaço maior de estudo dentro da própria criminologia, mas a vitimologia é uma ciência hoje que estuda a vítima, estuda o seu papel dentro daquele crime, a sua relação com o agressor e também o sistema de justiça. E nos traz aí um resultado positivo enorme, né? Porque a gente vai compreender as características, comportamentos, vulnerabilidades e tudo isso pode influenciar no próprio estudo do crime, pode influenciar no próprio estudo do tipo penal, pode influenciar na própria dosimetria da pena, então é outra ciência bem importante, ok? Faço alguns exemplos aí no que tange à vitimologia, por exemplo, uma torpeza bilateral ali no crime de estelionato, isso é um bom exemplo de como a vítima pode influenciar na análise do crime, né? Essa vítima que intencionalmente contribui para a prática do crime, que a gente chama ali de torpeza bilateral no estelionato, já vai modificar todo o entendimento daquele caso concreto. Né? Outra observação importante é a concepção tradicional, que eu já falei desse papel reservado aí da vítima, o papel reservado da vítima que o direito penal nunca se preocupou, na verdade, né? Então essa preocupação com o Código Penal sempre foi majoritariamente centrada na figura do delinquente, na figura do agente. E aí, partimos então para as fontes do direito penal, né? Precisamos ter essa base teórica bem definida antes de adentrar temas mais complexos e também para aqueles que estão aí pretendendo advogar, né, se aventurar na advocacia criminal. Essa base teórica também é importante. Como fonte do direito penal, nós temos as fontes materiais ou também chamadas fontes de produção, né? Então, dizem respeito à criação do direito penal. Já citei esse artigo aqui, o artigo 22, inciso 1º da Constituição, nos diz ali quem é competente para produzir normas de direito penal. Sabemos que é a União. Lembrando que os estados, né, federados também podem legislar sobre direito penal, desde que eles preencham aí 2 requisitos, matéria de direito constitucional, isso. Ser questão específica de interesse, né, daquele estado e ter autorização da União, mediante uma lei complementar. Essas são as fontes materiais, ou também conhecidas como fontes de produção. Também temos as fontes formais, e aí sim nós temos uma divisão. As fontes formais, ou também conhecidas como fontes de conhecimento, dizem respeito à aplicação do direito penal. Essas fontes formais vão se manifestar de 2 maneiras. As fontes formais imediatas ou diretas, que é a lei, né, pessoal? A lei propriamente dita, a lei é a responsável por criar crimes, né, e combinar as penas. Isso é uma previsão constitucional, previsão prevista também lá no 1º artigo do Código Penal, ok? Então, fonte formal, imediata e direta é a própria lei. E as fontes formais mediatas, né, indiretas, são aquelas que nos auxiliam na aplicação do direito penal. E aí nós temos aí o Código, a Constituição, a jurisprudência, doutrina, costumes, enfim, tratados e convenções de direitos humanos, por exemplo, também é um ótimo exemplo, atos administrativos e os nossos grandes princípios gerais do direito, né? Eu costumo falar nas minhas aulas, né, que o direito penal ele é muito diferente dos demais ramos do direito. A gente brinca que o direito penal é emitido, né, mas fato é que se eu tiver um caso concreto para analisar e resolver, né, solucionar, tentar buscar aí a melhor saída ou a melhor defesa, né, eu dificilmente vou abrir o Código Penal e vou achar a solução para esse caso. Né? Na verdade, o Código Penal ele precisa desse auxílio das fontes formais mediatas, como é o caso dos princípios. Nós só conseguimos entender algumas questões dentro do direito penal se nós tivermos uma boa base principiológica, né? Uma boa leitura, uma boa base, aprofundamento nos princípios gerais, ok? Faço um alerta aí sobre o conceito de jurisprudência, é um conceito muito polêmico, principalmente aí quem está advogando vai se deparar com essa dificuldade de conseguir um conceito, né, para o que seria uma jurisprudência. É prudente, então, a gente se apegar ao termo que vem lá previstas, hipóteses previstas, na verdade, lá do Código de Processo Civil, artigo 927. Iniciando a análise das missões do direito penal, a gente tem
na doutrina, desde 1834, a ideia de que a missão principal do direito penal é assegurar os bens jurídicos, né? Assegurar os bens jurídicos, proteger aqueles bens jurídicos que estão ali tutelados na nossa legislação penal. Nós não devemos descartar outras possíveis missões do direito penal. Ele tem essa missão como principal, como direta, imediata, mas conseguimos aí fazer uma divisão, a doutrina faz essa divisão muito bem, né? Como se nós tivéssemos aí duas missões. Então, a missão imediata, direta, principal, seria, de fato, assegurar e proteger esses bens jurídicos. Lembrando que, quando a gente fala em proteção de bens jurídicos, a Constituição Federal ela sempre vai ser o nosso norte. É a Constituição que vai me nortear na seleção desses bens jurídicos a serem protegidos, né, e tutelados. Sempre falo isso em sala de aula também, que o direito penal ele só é legítimo quando ele é considerado um direito penal constitucional. A mesma coisa vale para o processo penal. A gente só tem hoje um processo penal legítimo se ele for, de fato, um processo penal constitucional, ou seja, que segue ali os nossos mandamentos constitucionais, ok? Então, a Constituição Federal tem esse princípio norteador muito relevante aqui na nossa disciplina, ok? Inclusive, esse princípio norteador, ele também tem essa vertente não só para a aplicação do direito, mas como lá para o legislador. O legislador ele tem que olhar para a Constituição na hora que ele está ali elaborando, né, as normas. A missão mediata são essas outras missões muito importantes também no direito penal e que nós não podemos esquecer, né? E são elas que nos ajudam a fazer aquela reflexão que eu fiz no início da aula, né? Nos responder essa polêmica. E aí, o direito penal é vilão ou o direito penal é guardião da sociedade? Entendemos, então, hoje que a missão mediata ou também indireta do direito penal seria o controle da sociedade, um controle social, realizar esse controle social e também a limitação do poder punitivo do Estado. O que a gente pode entender como essas missões aí mediatas ou indiretas? Pensem como uma régua de papelaria, né? O direito penal, ele consegue ser entendido com essa figura, com essa imagem da régua, né? Então, vamos lá. Quando a gente abre um Código Penal ou consulta lá alguma lei penal especial, a gente tem condutas tipificadas ali pelo legislador e a gente tem uma punição, uma cominação de uma pena, onde nos diz, por exemplo, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Então, pensem numa escala, né, dessa régua, essa régua escalonada ali. Existe um limite, existe um mínimo e existe um máximo. É como se o Estado ele tem o poder de punir, mas a ele é entregue também essa régua, um limite do seu poder de punir. Então, o direito penal ele tem essa importância, né? Ele limita o poder do Estado. Seria muito pior se a gente não tivesse esse controle, essa limitação do poder de punir. Imagine, um agente ia praticar um fato, né? Uma conduta, como nós vamos ver aqui ao longo do curso, né? Um crime, onde nós temos ali fato típico, ilícito e a culpabilidade, e o Estado, com o monopólio do direito de punir, do poder de punir, pudesse punir esse agente da forma que ele bem entendesse, né? Que não tivesse essa régua escalonada. Então, quando a gente começa a refletir dessa forma, olhar o direito penal com essa perspectiva, entendemos que o direito penal ele não é vilão da sociedade, pelo contrário, ele é guardião. Da mesma forma que ele vem ali para prevenir vários crimes, né? Prevenir conflitos sociais, prevenir tragédias na sociedade, o direito penal ele também está guardiando ali o próprio agente do crime, porque ele vem com essa régua, ele limita o poder punitivo do Estado. O Estado não pode punir o cidadão, punir o delinquente, punir a sociedade como bem entender, tá? E, de certa forma, fazendo isso, ele gera um controle social, né? Quando o direito penal ele tem essa característica muito forte, como nós vamos ver aí ao longo das aulas, né, de prevenir novos delitos, ele está realizando um verdadeiro controle social, tá? E também com essa limitação do poder punitivo. Portanto, a partir de agora, com tudo que nós falamos e refletimos aqui apenas nesse primeiro bloco, a gente já consegue chegar a uma conclusão facilmente de que o direito penal não se comporta como vilão da sociedade. Pelo contrário, ele está ali guardando, né, como guardião dos direitos de todos. Ok? Então terminamos esse primeiro bloco aqui e continuamos em breve com as novas e próximas análises sobre a nossa disciplina.